Olá, pessoal, boa noite. Como vocês devem estar percebendo, eu mais uma vez não estou conseguindo ativar essa minha câmera. Mas assim, como até então ninguém reclamou, então acredito que está tudo bem, que a gente tenha mais essa aula assim. Acredito que não passe de hoje, né? Mas a gente vai precisar dar continuidade às nossas aulas. E hoje, mais tarde, eu vou também disponibilizar o exercício sobre o assunto que tivemos até então e esse novo assunto que é o que vamos iniciar agora sobre as principais doenças que ocorrem nesse sistema, tá? Então, vocês precisam. Eu vou tentar aumentar a tela aqui. Pronto, assim fica melhor para vocês poderem visualizar. Então, hoje a gente vai falar sobre as principais doenças do sistema urinário. Hoje a gente vai falar sobre cistite e uretrite, tá? As demais doenças vamos dar continuidade na próxima aula, porque a cistite ela é um pouco mais detalhada, as informações, e uretrite é mais resumida, então a gente deixa dessa forma. E quando for mais tarde, eu disponibilizo um exercício de fixação, porque segunda-feira você já tem a prova para realizar, tá? Até então ninguém me deu nenhum retorno, se foi bom, se não foi. Eu ia tentar fazer um ao vivo hoje, mas aí só se for pelo celular mesmo. Mas aí eu prefiro na segunda-feira, antes da nossa prova, eu tentar fazer uma conversa bem rápida, como é que vocês estão se sentindo, como é que foi até então, e a gente vai se ajeitando para que exista uma maior flexibilidade em horários, porque eu preciso saber também se vocês podem ter aulas ao vivo e tudo mais, que a gente ainda não teve contato. Não é isso? Então a gente vai começar hoje com cistite, tá? Cistite e uretrite, como vocês podem perceber, elas são meio que parecidas. Vai ser algumas poucas diferenças entre elas, mas a gente chama cistite, ela é na verdade infecção, a gente chama vulgarmente, né, como infecção urinária. E ela está entre as mais frequentes infecções bacterianas que habita no ser humano. E então, ela está entre as mais frequentes, o que configura como a segunda infecção mais comum da população em geral. Então, como vocês podem perceber, é, ela é bem frequente. Acredito que algumas pessoas na sala já tenham tido infecção urinária. E outro detalhe dessa doença é que predomina mais entre os adultos e principalmente pacientes do sexo feminino, que daqui a pouco a gente já vai detalhar melhor. Nas crianças, existe essa particularidade no primeiro ano de vida. E também ela continua sendo predominante igualmente no sexo masculino, tá? Mas de início que vocês precisam saber dessa doença, agora na introdução, é que ela é uma infecção bacteriana, tem maior representatividade do sexo feminino, quase não sai. E em crianças também ocorre, mas geralmente no primeiro ano de vida, e também acomete crianças do sexo feminino, tá? Tudo bem até aí. Agora a gente vai para a questão do comprometimento. Então, a questão do comprometimento tem essa questão de iniciar a gente falando que existe o comprometimento do trato urinário baixo, o que a gente determina como cistite, e, simultaneamente, o trato urinário inferior e o superior, a gente chama, a terminologia que a gente utiliza é denominada de pielonefrite, tá? Pielonefrite. Então, como vocês podem perceber, é a questão anatômica mesmo, porque o trato urinário, como vocês podem perceber aqui nessa imagem da morfofisiologia, é em relação à anatomia, porque vocês podem perceber aqui, ó, o trato urinário superior
vai ser essa parte dos rins e dos ureteres. Agora, nessa parte do trato urinário inferior, acomete a bexiga e a uretra, tá? Então, vocês podem perceber que é só em relação à questão anatômica mesmo. Quando ela acomete tudo isso em cima, tanto essa parte superior quanto essa parte inferior, que a gente chama de baixo ou inferior, mas é a mesma coisa. Quando acomete tudo isso, aí é chamado de pielonefrite. Quando só acomete a parte baixa, que é a parte da bexiga e da uretra, aí a gente chama de cistite, que basicamente é o que a gente está estudando. Mas aí, como existe esse outro meio de pielonefrite, então a gente pode comentar também das duas de uma certa forma, porque vocês concordam comigo que é a mesma doença. O que vai diferenciar uma da outra é o local que acometeu, e isso pode ser algo mais grave ou não para esse paciente, tá? Porque a infecção do trato urinário, ela pode ser complicada ou não. Aí vai depender de todos os fatores que favoreceram a ocorrência dessa infecção, porque a infecção ela se torna mais complicada quando ocorre em aparelho urinário, que a gente chama com alterações estruturais ou funcionais, ou seja, se está irritado, se tem algum problema fisiológico, então tudo isso vai ser contado, ser levado em consideração. Porque assim, a cistite, ela geralmente são infecções não complicadas, porque como vocês podem perceber, por ela acometer apenas a bexiga e a uretra, isso faz com que a conduta médica, né, todo o processo terapêutico seja um pouco mais simples. Agora, quando chega a acontecer a infecção na parte completa, que a gente chama de pielonefrite, isso pode ocasionar um problema maior, porque vocês concordam comigo que o rins é um órgão muito mais complexo que uma bexiga, por exemplo. Porque vocês lembram nas aulas anteriores que o rins faz toda a filtração sanguínea, ele consegue reabsorver todos os nutrientes e trazer de volta para a circulação. Então, ele fica em atividade o tempo inteiro. A partir do momento que ele é acometido, que existe essa patologia, essa infecção, isso causa toda a quebra da homeostasia, porque vocês viram também em aula que a homeostasia é o equilíbrio do nosso corpo interno. Então, se quebra essa homeostasia, o nosso corpo passa a ficar desregulado. E isso leva em consideração todo o contexto fisiológico do paciente. Mas o que vocês precisam saber é que, geralmente, claro que a gente não leva num contexto geral, mas assim, a maioria das infecções em relação à cistite são não complicadas. Já as pielonefrite, ao contrário, acaba sendo mais complicada, porque justamente ela acaba sendo associada à presença de cálculos renais. Então, uma vai acometendo outro problema que, se não curar, vai piorando a situação e vai agravando. Então, inicialmente pode ser que a pielonefrite seja algo mais comum, seja algo mais simples, digamos assim. Só que a partir do momento que o paciente realiza tratamento e não finaliza, porque, como vocês sabem, muitos, acontece que em alguns momentos eu acabo fazendo mesmo. A gente faz o tratamento de algo, porque eu já tive infecção urinária, então eu faço o tratamento da infecção urinária, eu paro de ter sintomas, então, consequentemente, seu cérebro entende que você precisa parar de tomar os remédios, porque qual o sentido que faz eu não estar apresentando nenhuma dor, nenhum desconforto, nenhum sintoma, e aí a gente para de tomar, né? Só que aí não se deve parar o tratamento, porque quando você vai ao médico, a gente vai chegar aí. Mas quando a gente vai ao médico, ele vai determinar um tempo exato que foi analisado, foi estudado pela literatura, teve todo um contexto de pesquisa que, por exemplo, para matar a bactéria, que vocês vão ver algumas, como Escherichia coli, ela precisa, por exemplo,
tomar antibiótico por uma semana, vamos dizer assim. Então, a gente tem que cumprir uma semana, independente de ter passado os sintomas ou não, tá? Então, isso também é muito importante vocês estarem informados. Outra coisa também é que pessoas com diabetes, por exemplo, pode ter um risco maior de ter infecções, por exemplo, nesse trato urinário, justamente porque quando as pessoas têm diabetes, existe um comprometimento na imunidade também. Então, o que pode ocasionar com maior facilidade é pessoas com diabetes, pode acontecer, ter um risco maior pela questão da imunidade, e homens, porque depois dos 50 anos tem o crescimento da próstata e, consequentemente, a retenção de urina na bexiga pode causar esse problema, tá? Porque a urina ela foi feita porque o que está nela não é mais necessário para o nosso corpo. Então, por isso que a gente não deve prender a urina, porque enquanto ela estiver, né, no nosso corpo, ela pode infeccionar, porque o que tem nela acaba sendo tudo tóxico. Lembra que eu falei para vocês dos componentes nitrogenados na aula anterior? Pronto. Eles, como por exemplo, ureia e creatinina, que nosso corpo acaba eliminando, né, na quantidade necessária, isso pode ocasionar uma infecção urinária nessa região. Por exemplo, você prendeu o xixi, ela acaba ficando, acaba dilatando e as paredes de todo esse órgão acaba sendo um local propício para o crescimento de bactérias, tá? Então, isso também é muito importante de vocês estarem colocando em pauta no estudo de vocês, para que vocês possam depois pesquisar em um contexto maior, em um contexto mais detalhado sobre esse assunto. Mas tudo bem até aí? Então, esse slide a gente já conseguiu destrinchar, né? Como eu digo. Então, vamos para a questão do comprometimento que essa cistite pode causar. A maior susceptibilidade à infecção do sexo vai ser infecção no sexo feminino. E por quê? Tá? Vocês estão se perguntando, talvez desde o início, tá? Mas por que é mais propício da mulher ter infecção urinária? Então, é mais uma vez por condições anatômicas. Se vocês perceberem nessa imagem, a uretra mais curta e sua maior proximidade que acaba tendo com a vagina e com o ânus acaba ocasionando maior crescimento, assim, com maior facilidade de existir crescimento bacteriano nessa região. Por isso que, assim, geralmente a mulher realmente é a que mais sofre com infecção urinária, justamente porque a uretra é bem menor do que a do homem. Se vocês perceberem nessa imagem, dá para perceber que a uretra do homem é bem maior do que a uretra da mulher. Então, por ser mais curta, ela fica muito mais próxima da vagina e com o ânus. Então, vocês percebem que a vagina e o ânus, ela é muito próxima do meio externo, né? Então, tem todo esse contato externo com esses órgãos, com a vagina e com o ânus. E como existe esse contato externo, fica mais próximo à uretra e, consequentemente, pode invadir a região, ocasionando crescimento bacteriano, porque vocês sabem que existe um local específico, geralmente uma temperatura específica para cada bactéria. E essas bactérias que geralmente causam infecção urinária, elas são bem íntimas com o calor, com a quenturinha. Então, tudo isso conta para que exista um maior crescimento bacteriano. Mas outro fator que também pode acontecer, pode aumentar o risco de infecção nas mulheres, como, por exemplo, no ato sexual mesmo, o uso de certas. Eu não sei se é o termo correto, mas existem certos tipos de substâncias espermicidas, por exemplo, que pode causar algum desconforto em relação ao pH e à temperatura dessa região e pode ocasionar algum tipo de infecção, tá?
Quando você utiliza certas substâncias no ato sexual que não é indicado para que seja colocado nesse local, pode ocasionar, porque muda o pH, e quando muda o pH, que é justamente o que protege a mulher de várias patologias bacterianas, fúngicas, tudo isso leva em consideração. Outra coisa também, a gestação, número de gestação, se a pessoa é diabética ou não, a questão da higiene. Então, consequentemente, existe, quando a gente lida e começa a conversar também da questão da epidemiologia, da estatística dessa doença, ela acaba acometendo pessoas que têm uma condição socioeconômica menor, tá? Não que, se eu tenho uma condição baixa, então eu não sei me higienizar. Não, não é isso, tá? É porque geralmente pessoas que têm uma condição socioeconômica baixa, muito baixa, ela não tem condições adequadas para que possa se cuidar melhor. Então não é uma questão de escolha, não é uma questão de pessoas que têm uma baixa renda ou que têm condições socioeconômicas baixas não vão se cuidar. Não é isso. É que as condições, até a questão financeira de você comprar, por exemplo, roupas íntimas adequadas, da questão da higienização, tudo isso é levado em consideração. Já a questão do adulto, do sexo masculino, o que geralmente pode ocasionar uma infecção urinária é justamente a questão de cateterismo ou problema na próstata. Tudo isso são fatores que podem estar relacionados à idade também, mas não deixa de ser uma possibilidade, tá? Eu digo e a literatura diz que os maiores casos, a frequência, né, é maior no sexo feminino, mas no sexo masculino também pode ocasionar algum tipo de infecção em relação à cistite, tá? Até aí tudo bem para vocês? Então vamos para o próximo slide. Eu só vou beber uma água rapidinho para a gente continuar. Pronto. Essa imagem que eu coloquei no slide é a Escherichia coli. Então, agora a gente vai falar da etiologia, por exemplo, qual é o tipo de bactéria, o que é que elas fazem, o que é que acomete. Mas, assim, de uma forma bem superficial, porque é algo bem complexo se a gente for estudar o que cada bactéria pode causar. Mas existe uma cadeira que vocês terão, acredito eu, de bacteriologia, parasitologia, então acaba sendo mais detalhado falar de cada bactéria, tá? Mas os agentes etiológicos mais frequentes envolvidos com esse tipo de infecção quando isso não está relacionado ao hospital, que a gente chama que é infecção adquirida na comunidade, eu coloquei em ordem de mais frequência. Então, a Escherichia coli é a que realmente ganha mais disparado em relação a outros tipos de bactéria. O Staphylococcus saprophyticus, que é das espécies de Proteus e Klebsiella, e Enterococcus faecalis. Esses nomes, em relação à pronúncia, vai ser bem diversificado, tá? Eu falo Escherichia coli, tem gente que fala Escherichia coli, como realmente se escreve. Staphylococcus, eu prefiro falar Staphylococcus, tem gente que fala Staphylococcus, mas porque geralmente o PH tem esse som de F, então eu falo Staphylococcus saprophyticus, espécies de Proteus e Klebsiella, eu já ia falar Klebsiella, mas é Klebsiella, e Enterococcus, que aí existe esse nome, Faecalis ou Faecalis, tanto faz, não se atentem a isso. A Staphylococcus aureus não consta aqui, mas vocês realmente só levem em consideração essas, tá? Porque existem outros tipos de Staphylococcus. Mas nesse caso vocês vão se atentar ao Staphylococcus saprophyticus. Tudo bem? Porque eu acredito que o aureus é o mais comum de se ver assim
normalmente. Mas nesse caso, o que vocês devem levar em consideração é o Staphylococcus saprophyticus. Tudo bem? Então vamos lá. A Escherichia coli sozinha, que ela é presente naturalmente no nosso intestino. Então, ela é importantíssima para a questão de digestão, de alimento, tudo isso que o nosso corpo faz normalmente. E ela acaba aqui podendo provocar essa cistite. Mas vocês se perguntam, se ela é importante para o nosso corpo, por que ela causa o mal? Então, porque existe um crescimento desordenado dessa bactéria. Ela começa a crescer de forma que o que ela faz acaba ultrapassando a necessidade do nosso corpo. E aí ela pode causar esse acúmulo bacteriano nessa região, causando inflamação, causando infecção do nosso trato urinário, tá? Então, ela presente sozinha na comunidade, ela é responsável de 70 a 85% das infecções. E em relação a pacientes idosos, por exemplo, que vivem e que moram em instituições, ela está presente de 50 a 60%. Já quando essa infecção ela é adquirida no hospital, em pacientes que são internados, existe uma diversidade de possibilidades bacterianas. Então, predominantes as enterobactérias. Claro que vai existir a redução da frequência da Escherichia coli, mas ela ainda permanece como a primeira causa. Então, existe a diminuição dela, porque acaba tendo outros tipos de bactérias nessa região, mas ela não deixa de estar no pódio de maior risco. Maior risco não, a maior causadora de cistite. E também, assim, vai existir crescimento de proteus, de pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Enterococcus de novo, tem de fungos com destaques para Cândida. Então, assim, é um mundo de bactérias que a gente pode ter conhecimento. Mas o que vocês precisam focar é que em relação aos agentes etiológicos, os mais frequentes quais seriam? Se eu perguntar, quais os tipos de bactérias mais frequentes na infecção da cistite, na doença cistite? Então, vocês respondem Escherichia coli, Staphylococcus. O que eu preciso saber é que vocês tenham conhecimento de pelo menos alguns nomes bacterianos, porque vocês vão lidar muito com eles. Apesar de ser nomes difíceis, vocês precisam ter eles em mente quando alguém falar sobre, tá? Então, se a gente fala de Escherichia coli, e talvez vocês ainda não tenham tido conhecimento, vai no Google, dá uma pesquisada, vê o que é que ela pode causar. Como eu falei para vocês, ela está presente naturalmente no nosso intestino, importante para a digestão, então tudo isso vocês precisam levar em consideração. E assim, o que eu vou perguntar em prova é realmente tudo que eu estou falando nas nossas aulas, tá? Não se preocupe, mas também prestem atenção em detalhes, porque acredito que vocês ainda não sabem como é que funciona a prova, mas é bastante isso. Se eu coloquei em prova é porque de alguma forma já foi citado nos slides, tá? Tudo bem até aí? Pronto. Essa imagem aqui que eu coloquei é justamente da bactéria Escherichia coli. Tudo bem? Então vamos para os sintomas. Existe a necessidade urgente de urinar com frequência, a quantidade pequena de urina que é eliminada em cada micção, ardor durante a micção, dores na bexiga, nas costas e no baixo ventre, que a gente chama, febre, sangue na urina nos casos mais graves. Então, assim, quando existe a junção que a gente chama de tríade, né? Quando existe essa junção de febre, calafrios e dor na lombar, está presente na maioria dos casos quando a pessoa tem pielonefrite. Mas não deixa de estar presente quando é cistite. Só que geralmente é uma febre, um calafrio, mas assim, quando é mais grave o tipo de sintoma e quando ele está acoplado um ao outro,
a probabilidade de ser pielonefrite é bem maior do que cistite, tá? Então, em questão do diagnóstico, eu vou só dar uma respiradinha, porque me cansou um pouco agora. Mas vamos lá. O diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial. Como eu disse para vocês, assim, existe a questão do diagnóstico clínico, vai ser toda a anamnese do paciente. Então, o que seria a anamnese? Seria questionar, perguntar quais são os sintomas que a pessoa está sentindo, se está sentindo desconforto quando faz xixi, se está com dor na lombar, se sentiu febre. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para que ele possa entender quais as possibilidades que poderia ser essa infecção, porque existem vários tipos. Vocês estão aprendendo agora sobre cistite, mas existe um mundo de infecções, tá? A gente focou nessas 4, porque é o que pede na ementa que vocês tenham conhecimento e é o que realmente existe com mais frequência no nosso dia a dia. Outra coisa também é que vocês não se preocupem, porque em relação a esse diagnóstico laboratorial, que é o que mais vocês vão precisar focar, eu não vou detalhar como é cada exame, porque a gente vai aprender sobre eles um por um. Mas lembra que eu falei para vocês que eu gosto de fazer com que vocês se familiarizem com algumas coisas? Então, a mesma coisa acontece com os exames laboratoriais. Eu vou falar para vocês quais são quais são os mais pedidos. E aí eu vou falar assim bem rapidamente, porque assim a infecção urinária ela é justamente caracterizada porque existe o quê? Existe o crescimento bacteriano. Então, quando existe o crescimento bacteriano de forma desordenada, o que é que acaba acontecendo? Existe colônias de bactérias sendo formadas nessa região. E aí, quando a gente urina, ela acaba aparecendo na urina. Porque eu disse para vocês que existem 3 fases para a gente identificar a urina. Existe a análise microscópica, a análise química e a análise macroscópica, que a gente vai ver também mais detalhado sobre cada passo desse, porque cada uma dessas fases é um mundo de informações, entre aspas, mas que vocês vão conseguir desenrolar muito bem, tá? Então, a gente analisa as colônias dessas bactérias. Só que assim, existe o exame de urina 1, vai depender outra coisa também, antes que eu esqueça, vai depender muito da conduta que o médico vai orientar. Então, depende muito do que o paciente falou para o médico e de como o médico acha que melhor ele consegue definir o diagnóstico fidedigno para aquela situação do paciente. Então, eu coloquei aqui várias possibilidades de exames laboratoriais, mas não necessariamente que o médico vai pedir todos eles, tá? Geralmente ele vai pedir um exame de urina, pede uma urocultura. Se for o caso de não conseguir identificar nada, aí ele vai pedir outros mais específicos. Mas, assim, o que geralmente acontece é pedir o exame de urina, pedir um urocultura ou hemocultura e fazer o teste de sensibilidade. Mas, assim, a questão do exame eu coloquei aí, exame de urina 1 com sedimento urinário. Esse exame vai fornecer, justamente, analisando e levando em consideração a anamnese que foi feita do paciente, os dados que praticamente vai confirmar o diagnóstico. Por quê? Nos testes que a gente vai fazer, consegue ver presença a gente chama de piúria, que é a questão de leucocitúria, que é, por exemplo, presença de leucócitos, presentes de hemácias, no teste que a gente consegue identificar melhor essa presença em uma quantidade desordenada. Então, a gente já meio que tem uma ideia quando a gente analisa essa questão microscópica e na questão química também, às vezes até na urina já tem a presença de sangue, infelizmente, e acaba acusando em todas as fases dos testes de urina. A urocultura vai ser a amostra de urina que foi colhida e aí ela vai fornecer, na maioria dos casos, qual é o tipo de bactéria que acabou ocasionando esse tipo de infecção, tá?
Então, como vocês podem perceber, um é atrelado ao outro. Faz o exame de urina, vê se a pessoa está com infecção nessa região, porque apresenta determinadas substâncias, como leucócitos, como hemácias. Aí depois faz também tudo acoplado um ao outro, a urocultura. E a urocultura vai conseguir identificar qual foi o agente etiológico causador dessa infecção. E aí existe a questão do teste de sensibilidade in vitro e antimicrobianos, que vai ser o antibiograma. E esse antibiograma, ele vai justamente identificar se essa bactéria que você está colocando em exemplo, Escherichia coli. Aí vamos dizer que você está com Escherichia coli. Já foi identificado na uro que você estava com essa bactéria. Aí, tá com essa bactéria, mas a gente vai tratar com que tipo de antibiótico? Porque existe bactérias, se vocês podem perceber, ou se vocês já tiverem conhecimento, que existe resistência a determinados antibióticos. E isso é muito de pessoa para pessoa. Por quê? Porque uma pessoa pode ter tido algum problema em algum momento da sua vida que utilizou muito tipo de antibiótico, muitos antibióticos. E aí as bactérias do corpo dessa pessoa passou tanto tempo tendo contato com esse tipo de antibiótico que ela acabou ficando resistente a esse antibiótico. Então, ele foi pegando resistência a esse antibiótico, que agora, quando essa pessoa for tomar esse antibiótico, não vai adiantar de nada, porque para a bactéria ele já está acostumado a matar, não é matar, mas a resistir a esse tipo de antibiótico. Aí o que é que a gente faz? A gente faz esse antibiograma, vê quais são os antibióticos que a bactéria dessa pessoa é resistente, porque vamos dizer, existe todo um contexto de antibióticos que a gente testa para cada tipo de bactéria. Existe um livro imenso de possibilidades de tratamento em relação a antibióticos. Mas vamos dizer que não necessariamente a pessoa que tem, eu, por exemplo, vamos dizer um exemplo. A bactéria que eu estava com Escherichia, que eu estava era Escherichia coli. E aí tratou com azitromicina, que é um tipo de antibiótico. Só que se outra pessoa tiver, não necessariamente vai ser tratado com o mesmo antibiótico. Deu para entender? Porque vai depender se essa pessoa tem resistência ou não a esse antibiótico para dar seguimento a, ao tratamento desse paciente. Então, por isso que é importante. Às vezes a gente está com infecção urinária, vai no médico, o médico, pelos sintomas, já diz assim, infecção urinária, passa um antibiótico que ele é bem forte, tipo muito forte, porque ele acaba matando tudo, e você vai para casa e é tratado. Só que o que acontece? Esse antibiótico que foi passado pelo médico, ele tem um potencial tão grande, que se um dia você tiver algo mais grave do que uma infecção urinária, o seu corpo pode não conseguir ser tratado, porque ele acabou tendo resistência. Então, é sempre bom fazer um antibiograma, por quê? Porque a gente consegue analisar antibióticos que são mais simplificados, digamos assim. Aí, se existir um caso maior, por exemplo, lá quando a gente já tiver mais velhinho, e a gente precisar, infelizmente, utilizar algum tipo de antibiótico que seja muito forte, a gente possa utilizá-lo, para que não seja combinado. Porque eu já vi um caso onde, lá no regional, que, por exemplo, tinha um paciente que ele tinha um tipo de bactéria numa queda que ele levou, infeccionou esse ferimento, criou-se essa bactéria, essa colônia bacteriana, fizeram toda essa análise que eu estou falando para vocês, só que não foi da urina, foi do local que estava infeccionado, e é, é, o antibiótico mais resistente que tinha, quando for fazer o antibiograma, ele era resistente a esse antibiótico, porque em algum momento ele já utilizou desse antibiótico ou o corpo simplesmente é resistente. E aí o que tem que fazer? Tinha que fazer uma junção de alguns antibióticos, 2, 3 antibióticos para ele poder tomar, para tentar matar essa bactéria. Então veja a complexidade que isso pode causar, tá? Por isso a importância desses exames. Aí tem também a hemocultura, que assim,
Não tem muito valor. No entanto, quando a gente tem o quadro de pielonefrite, vai tornar extremamente valioso, porque a gente consegue identificar melhor qual é, mais uma vez, o tipo de bactéria e confirmar que o agente etiológico nem sempre ele pode ser identificado na uro. Aí, quando ele às vezes não consegue ser identificado na uro, como é pielonefrite, que geralmente é algo mais complicado, aí a gente passa para hemocultura. Aí tem também questão de exames de imagem, ultrassonografia, tomografia. Agora sim, é justamente quando tenta fazer a terapia toda, não consegue resolver, acaba não tratando direito, então isso pode complicar o caso do paciente e pode ser necessário realizar alguns exames de imagem para verificar se existe algum comprometimento maior dessa região, tá? Questão do tratamento. Existem algumas possibilidades. Ou o paciente ele consegue ele consegue melhorar normalmente. Às vezes o próprio organismo dá conta de eliminar essas bactérias. Só que se existir a persistência desses sintomas, por exemplo, o paciente melhora, aí passa uma semana, tem de novo ardor ao fazer xixi, ou febre, ou dor na lombar, e aí ele vai precisar novamente fazer os exames mais específicos para que a gente possa é, entender qual é o tipo de bactéria e se existe alguma resistência a antibiótico, para que ele seja tratado da forma correta. Nas mulheres, pode ser que as mulheres acabem melhorando e depois voltando. Mas assim, se o tratamento for seguido à risca, a probabilidade de cura é muito grande. Você tem e logo em seguida você consegue ser curado. E a questão da prevenção é beber muita água, porque o líquido ajuda a expelir as bactérias que estão presentes na bexiga. Urinar com frequência, não guardar a urina ou não reter a urina na bexiga por longos períodos, porque justamente pelos motivos que eu já falei para vocês, que pode aglomerar e formar colônias bacterianas naquela região. Urinar depois de relações sexuais favorece a eliminação das bactérias, por mais que talvez não seja comum saber disso, mas é recomendado pelos estudos que já foram realizados. Ter cuidado na questão da higiene pessoal, limpar sempre a região da vagina e do ânus depois que evacuar e tentar passar o papel sempre às mulheres, principalmente as mulheres, na verdade, passar o papel higiênico de frente para trás, sempre que possível, tá? Trocar os absorventes com mais frequência para não ter essa proliferação bacteriana, porque como eu falei para vocês, existe toda essa questão de temperatura que a bactéria tem afinidade, então é sempre bom estar trocando. E sobre a cistite é basicamente isso, tá? Agora a uretrite é bem mais simples, porque assim, a uretrite, na verdade, ela é uma inflamação da uretra com consequências, surgimento de secreção e sintomas. Então, pode ser que a causa seja em relação às bactérias, como vocês podem ver, ó, a Escherichia coli está presente também. Gonococo, clamídia, pode ser questão química, pode ser também traumática, cirurgias, corpos estranhos, só que assim, a maior frequência que tem é a questão bacteriana, que ocasiona infecções quando existe o ato sexual. Então, a maior frequência é infecciosa, sexualmente transmissível. Elas são classificadas em uretrites gonocóxica e não gonocóxicas. As gonocóxicas são causadas por Neisseria, que é um tipo de bactéria. E as não gonocóxicas são causadas por diferentes tipos de germe, por exemplo, a clamídia. Clamídia trachomatis. Outros germes também podem causar uretrite, mas assim não é tão frequente. Então, quando a gente fala de uretrite, o que mais a gente vai identificar são as gonocóxicas e as não gonocóxicas, tá? Isso que vocês precisam saber, porque não tem como detalhar cada uma, cada tipo de uretrite que pode ser causado
como vocês podem ver aqui, no órgão. Qual seria o órgão que é acometido? Isso mesmo, uretra. Estou fingindo que vocês estão respondendo. Eu coloquei essa imagem aqui dizendo que a cistite, uretrite e pielonefrite são causadas pela mesma bactéria. Na verdade, eu posso corrigir dizendo que elas podem ser causadas pela mesma bactéria, mas não necessariamente seja sempre Escherichia coli, só que a mais frequente realmente é a coli. Vamos para o próximo slide, sobre o sistema. Sobre os sistemas, ainda sistema urinário, mas em relação a os sintomas. Os sintomas são bem parecidos, por exemplo, dor para urinar, aumento da frequência urinária, secreção que pode ocorrer nesse local, ou durante ejaculação ou relação sexual. Coloquei aqui dor no geral, dor durante a ejaculação. A própria uretra ela pode apresentar complicações, porque ela pode existir o estreitamento dela, tá? Outro problema que ela pode ocasionar se você não cuidar, porque assim, se você não cuidar, tudo tende a piorar. Caso vocês não saibam, mas isso é o que acontece na área da saúde, tanto masculina quanto feminina. Os exames são basicamente os mesmos que a gente realiza em relação à cistite, que é exame de urina para detectar qual é o tipo de bactéria, análise da amostra da secreção que a gente pode retirar da uretra, e a questão da prevenção, a principal medida de prevenção é através do uso de preservativos mesmo, porque isso a gente leva em relação à questão das dos principais tipos de uretrite, que são as de sexualmente transmissíveis. Então, a gente leva em consideração que o preservativo é super importante, porque a gente fala que, como a maior frequência é as uretrites que são causadas por transmissão no ato sexual, a gente diz que para prevenir seria usar os preservativos. Em caso de sintomas, o indivíduo deve procurar o serviço de saúde mais próximo para avaliação, para um médico fazer toda a anamnese, para depois seguir com o diagnóstico laboratorial. E o tratamento vai depender da causa, porque, por exemplo, se a infecção for viral, o médico vai prescrever medicamentos antivirais. Se for bacteriana, o uso de antibióticos. Então, basicamente é isso. A cistite é bem mais detalhada, porque a uretrite é algo mais, vamos dizer, generalizado, porque envolve vários tipos de doença dentro da uretrite, tá? Então, vai depender. Eu vou passar até uma atividade para que vocês pesquisem melhor e mais detalhado sobre as uretrites gonocócicas e não gonocócicas. Mas eu vou colocar no exercício para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha sido... Talvez eu fale rápido demais algumas vezes. É que às vezes eu me empolgo e acabo falando sem parar. Mas qualquer dúvida eu estou à disposição, como sempre estive. E no mais é isso, tá? Um beijo para vocês, boa sexta-feira. Logo menos eu estarei enviando o exercício e um beijo para todos.